Vamos lá, vamos começar efetivamente aqui a discussão da nossa leitura do livro Matéria Escura. Vamos ver aqui o que vocês acharam, quem gostou, quem não gostou. Eu primeiro quero ouvir vocês falando, digitando alguma coisa aí, comentem, qualquer coisa levanta a mãozinha aí para pegar a vez e depois eu vou falando o que eu achei, tá certo? Mas primeiro eu quero escutar de vocês, ó. Deixa só a Iracilba aqui entrar, que ela chegou agora. Muito bem, chegou bem na hora que a gente vai começar Oi, mesmo, Bruno. Iracilba. Certinho. Bem na hora que a gente tá começando. Ainda vamos abrir agora aqui para começar a falar do início, de quem gostou, quem não gostou, como é que foi a experiência no início da história, se ficou intrigado. Quem quer falar, pode começar a falar aí. Ou digitar, vocês que sabem. Quem não gostou? Quem foi que não gostou que tava, chegou aqui no grupo? Foi tu, foi Elizabeth, não gostou? Quero ver. Não, eu gostei, o livro é bom, mas o personagem é insuportável. Ai, não dá, não dá, juro. É obsessivo, é chorão, mas o livro é bom. Só Que? isso eu não gostei mesmo do personagem. Meu Deus. Era pra você não gostar do Jason 2. O Jason 1 é gente boa, cara. Não, o Jason 2 também, o que ele fez é horrível, mas o Jason, que toma a maior parte do livro, eu não aguentei, não, muito chorão. É. O que vocês acharam daquele início, né? Eu achei aquele início, aquela parte do sequestro lá, assim, bem punk, viu? Pra começar o livro. Porque já deixa você num clima ali, né? Angustiante. Porque o cara tá bem, tá com a família. Vai lá ver o amigo, né? Que ganhou o prêmio, tá? Vai no bar. Tudo de boa, mais ou menos, que os dois meio que não se bicam, né? E de repente aquela cena lá do sequestro foi. O que vocês acharam daquele início? Quem quiser falar, pode falar, ou digita, levanta a mãozinha. Fala aí, meu povo. Como é que você não esteja aparecendo, mas pode falar aí, a gente escuta. Eu gostei bastante daquele início. É assim, é a primeira experiência com esse autor. Eu achei um thriller muito bom. Achei assim, eu li mais nesse prisma, assim, me pegou mais pelo thriller do que como ficção científica. E eu não tinha assistido a série, eu não sabia de nada da história. Então, é assim, foi uma experiência boa, porque aquele sequestro, assim, eu fiquei, nossa, quem é que está por trás disso, né? Ficou aquele mistério assim do começo que me pegou logo. Você fica sem querer parar. Gostei muito do começo. É mesmo, esse começo é bem instigante, como eu falou, né? Já parece mais um thriller policial do que ficção científica. Quem tinha levantado a mão aí, quer falar? Foi tu, Elizabeth? Alguém tinha levantado a mão, depois baixou. Eu gostei bastante do início do livro, ele prende muito, ele prende muito, mas é o que eu falei para vocês, para mim é um livro que prende muito, mas começa a ficar muito batido, ele podia ter sido mais objetivo, digamos assim, mas o começo do livro, até para metade ali, é sensacional. Aham. O que vocês acharam em relação à reflexão central do livro? Que a reflexão do livro central é: e se você pudesse ter mudado algo? E se você tivesse a chance de ir para uma outra linha do tempo onde a sua escolha foi outra? O que vocês acharam dessa temática central? Diz aí, Paulo. Cara, que eu vou te falar, foi exatamente o que eu me pegou nesse livro, sabe? Não é nem a parte de gostar, tem coisas que te marcam. Porque, como eu mencionei com vocês, a gente lembra essas partes dos piores dias da nossa vida, né? Se eu Isso. tivesse uma segunda chance de fazer, faria o que eu faria? Cara, isso aí me entrou a noia na cabeça, sabe? Ah, se eu tivesse esse multiverso para mim, teria feito escolhas, né? Tem coisas na minha vida hoje que eu daria o que eu tenho para poder voltar atrás e ter de novo. E não tem como a gente ter, né? A É, gente vive o momento só uma vez, né? é verdade. Isso mesmo. Vou dizer também que pra mim foi uma das coisas que me pegou muito, foi esse ponto central, viu? De você ficar pensando, né? Pô, e se? Caramba,
Será que a vida teria sido a mesma? Tal, eu gostei muito disso. Dani, pode falar. Para mim, pegou no seguinte, né? É naquele ditado que diz, né, que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? De você poder experimentar, você vê que sua vida não tá lá essas coisas de perfeita, mas você vê que em outros mundos estava bem pior. Então, eu acredito até que se ele não tivesse visto tanta desgraça nos mundos que ele visitou, talvez ele não tivesse voltado. Porque na minha cabeça ele estava insatisfeito com a vida dele, profissional e tal. Só que quando ele foi ver, os outros ele estava bem pior. Então é melhor ficar com o pouco que eu tenho do que ficar sem nada. Um exemplo disso foi o próprio Jason 2, né? Vamos falar o Jason 2. Era altamente sucedido, né, financeiramente, era o cara, mas não tinha a família, não tinha ninguém por ele, era só trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar fama, era só o que ele tinha. Diz Elizabeth. A mensagem do livro que vocês estavam comentando realmente deixa a gente assim pensando em muita coisa na vida, muitas possibilidades, né? E eu estava conversando sobre isso hoje, da geração em cadeia, que todas as decisões que a gente toma refletem na nossa vida ou na vida do outro. Então, realmente, o assunto central do livro é uma coisa bem louca, assim, faz a gente ficar refletindo muito sobre a vida. Total. E como eu disse, né, que eu só ia falar hoje, eu ia falar por que que eu me apeguei tanto à história. Eu sou pai, né, já tenho 2 filhos, tá vindo o terceiro aí agora. E abdiquei de muita coisa pela família, que eu acho que todo mundo acaba fazendo isso em algum momento da sua vida, você vai abdicar de algo. E eu pensei muito, fiquei muito nessa de pensar, caramba, e se? Eu digo que eu pensei demais, mas aí foi onde eu me identifiquei com o Jason, apesar de Elizabeth ter gostado dele chatinho, né? Eu acho que eu faria a mesma coisa que ele. Eu não ia querer nem a vida do Jason 2 lá, riquíssimo e tudo mais, não. Eu ia largar todas aquelas outras vidas pra voltar pra que eu tenho, pra minha família de hoje. Por isso que eu me identifiquei muito com ele. Foi nessa questão da família. Ele era chato em relação a isso assim, muito obsessivo e tal. Ele tinha um pouco disso, mas é porque ele, independente de tudo que ele estava vendo, ele queria a família dele, mesmo não sendo o pesquisador de renome, mesmo a mulher dele também tendo abandonado, né, a carreira artística, mas o que eles construíram para eles era maior do que tudo. Isso eu achei muito da hora. Isso aí eu me identifiquei bastante. E fora que, eita, livro que meu cronograma foi pro saco, viu? Eu mesmo fiz o cronograma e eu furei, porque não dava pra parar de ler, não. Vocês leram rápido. Quem foi que leu no cronograma certinho? Diz aí quem foi que leu certinho. Ou todo mundo leu adiantado? Porque esse aqui acho que foi difícil, viu? Cadê? Ele tinha essa obsessão mesmo. A Amanda também. A Amanda foi um personagem que não foi muito explicado, né? Ela apareceu ali, ajudou um pouco e depois sumiu e tchau. Cara, eu acho que a parte da Amanda foi aquilo que eu iria te dizer, assim, de que o autor, no meu ponto de vista, né? Ele pensou em dar um up pra ela e depois, no meio do livro, jogou ela de lado. Ele deixou Porque ela nasceu, teve um protagonismo e sumiu. Exatamente, eu senti essa mesma coisa com a Amanda. Ela apareceu, começou a ajudar ali, foi muito importante pra ajudar o Jason e depois ela foi embora. Pô! Diz Elizabeth. Realmente, essa questão da Amanda, ela ficou sem o final, né? Basicamente, eu não sei quem assistiu a série, se é diferente alguma coisa lá, mas essa é uma das partes chatas também. Por mais que eu tenha gostado do final, ficou essa ponta solta aí da Amanda, coitada, que só sofreu com ele, e nem o final ele deu. Não, eu nem fui assistir a série, eu tava esperando primeiro ter essa conversa aqui com vocês, depois eu vou assistir a série pra ver as diferenças. Confesso que eu ainda tô lembrando muito do livro, o livro marcou, fez eu pensar demais, tanto é que eu não consegui nem gravar uma resenha ainda. Falei, não, vou conversar com o pessoal, depois eu paro pra poder ver se eu gravo. Esse fez, como é que eu digo, alugou um triplex na minha cabeça, viu esse livro? Vocês estão me ouvindo? Estamos, Branca. É que eu apertei aqui, eu sou muito
Bura. Não, deixa de coisa. Daqui pro ano que vem você vai aprender a mexer com isso bem direitinho. Tem muita reunião ainda, viu? Pela frente. Cadê Morgana? Mandou que não pensei nas chances que poderia ter porque não dava pra ir para outros mundos, porque a gente já existiria lá. E não poderia haver duas de mim. É, pra trocar de lugar, só matando o meu outro mesmo, que foi a loucura que deu, né? Aquela hora que foi aparecendo vários Jason, ali começou a dar um nó na questão do multiverso. Ali ele usou a parte da ficção científica pra dar um nó no juízo, não foi não? Começou a aparecer Jason 2, 3, 4, 5, 9. Eu falei, meu Deus, que loucura! A cada pequena decisão, né, que ele tomou pelo meio do caminho ali foi criando ramificações no multiverso. Isso aí foi a parte da ficção científica bem louca. Uma dúvida que eu fiquei, o Jason 2, rápido, sequestrou o Jason 1, Isso. drogou, e ele levou ele lá, né? Para poder né? Ele levou ele para o mundo dele. Porque o cara não poderia ir sozinho, né? Ele foi lá e levou, né? Exatamente, porque o Jason 2 já estava dominando a A caixa. técnica da caixa, né? É, ele já Sim. sabia. Sim. E a Amanda, realmente, a Amanda foi pouco trabalhada. Eu estava esperando mais, assim, dela. Quando vocês forem assistir a série, aí vocês vão ver a diferença na série, tá? É. Ah, quero ver Posso a falar? diferença. Pode? Eu ia falar isso da Amanda, que eu não gostei do final, porque foi que nem no Iluminado, sempre tem um que se sacrifica pelo outro, ou ele se lasca, ou não tem final. Eu achei que a Amanda poderia ter um final legal, sabe? Um final que ela encontrasse um mundo legal, que mostrasse que ela encontrasse um mundo legal, ou mesmo, fiquei imaginando que ela fosse ficar com o Jason, que talvez ele não fosse conseguir voltar para a família e que o fim dele seria mesmo com a Amanda, sabe? E também achei que no final ele poderia ter explicado melhor ali se eles foram para o mundo bom ou se não foram para o mundo legal. Ficou meio que no ar, né? Para a gente imaginar, né? Deixou aberto. Assim, deixou em aberto, para a gente imaginar se que aquele mundo seria legal. Mas eu que não achava que não ia gostar de ficção científica, comentei com o Tony que esse é o segundo livro que eu leio e que eu gostei, então quer dizer que eu gosto, né? Ah, que bom, que legal. Foi uma experiência boa. Foi uma experiência muito legal. Foi um livro bem rápido. É o que Joyce colocou ali, você pode saber com a temporada 2 da série mesmo. Eu não assisti a série ainda, mas eu acho que eles pegaram como base, né, o livro e adaptaram de uma maneira que ficasse melhor para as telas, né, que sempre tem isso. Diz, Dani. Com relação a Amanda, né? Perfeito não ficou o final dela. Mas, assim, é justificável porque ela não poderia deixar toda a vida dela para seguir ele eternamente, né? Sim, nesse ponto, sim. Se ela continuasse seguindo ele, ela ia contribuir para ele conseguir chegar ao objetivo e ela, como é que ela ficaria? Então, para mim, não foi tão bom, mas foi satisfatório. Chegou numa bifurcação, ela seguiu a vida dela, e como ele que era o protagonista da história, então a gente continuou vendo o desenvolver dele. Mas, para mim, foi justificável ela ter parado no meio. Não, eu também concordo com isso, que o motivo que ela tem para poder se desgrudar dele, sair do caminho dele, é muito plausível, é certo demais. Só não foi tão trabalhado, né? Que tipo, ele poderia, já que ela ajudou tanto ele, seria muito mais legal, pelo menos na minha cabeça, de que em determinado momento ela conversasse com ele, dissesse que não dava mais, e ele ajudasse ela a ir para um outro mundo e dizer, ó, agora nos despedimos e tchau. Seria tão mais bacana do que ela só abandonar ele, ó, tchau, tô indo. Não achei legal. Dijon. Pode dar spoiler? Pode falar tudo agora aqui, pode falar tudo. Na série bem no comecinho mesmo, eles já mostram a Amanda como a esposa dele lá no mundo que é mais sci-fi. Do Jason 2. Isso. Tá vendo? Eu vou ter que assistir essa série depois. Ela tá só esperando esse Eu não bate-papo assisti. aqui. Eu também não assisti a série, então não sei. Por isso que eu acredito que eles acabaram fazendo algumas correções na série, né? Porque no livro, ela fica um pouco jogada mesmo, sabe? Ela se apresenta como um dos personagens ali principal da história. Mas o diretor deveria ter escrito.
Mas depois ela... Eu até pensei que em algum momento no livro ela ia voltar, mas acabou não voltando mais, né? É. E o autor do livro é produtor da série, né? Então, assim, foi todo com o aval dele, né? É, Isso. com certeza. Entre É os que para adaptar produtores tem que mudar, né? tem que mudar, tem que mudar. Isso aí a gente já tá ficando bem habituado com isso, né? Que muitos dos livros que a gente tá lendo tem adaptação, então a gente tá pegando essa questão das Tanto diferenças, né? que, tanto que é raro a gente pegar algo adaptado e quem leu gostar, porque muda muito. Raras exceções, Conde de Monte Cristo, A Espera de um Milagre, que são adaptações muito bem feitas. Aham, mais fiéis, É né? raro. Ah, eu fiquei puta da vida, porque a coitada só se lascou, só se lascou, só se lascou, e não teve nenhum fim pra coitada, sabe? E aquele personagem insuportável conseguiu tudo que ele queria, e a coitada Eu caí. A pobre da Amanda, não foi, Elizabeth? A pobre da Amanda. Ajudou tanto, ficou meio que já apaixonada por ele ali, pelo Jason, É. né? E depois só, vambora que ele não me Nossa, quer mesmo. tadinha. E aquela hora que ele deixou ela no hotel lá sem notícia, o tanto que ela deve ter pensado, nossa, o que será que aconteceu, Foi mesmo, foi. né? É. É. E falando uma coisa agora, que o Tony defendeu muito o Jason, mas o Jason não era a vítima, não. A mulher do Jason, a Daniela, eu achei que ela sentiu que o marido estava diferente, ela falou assim, mas não vou falar nada, vou aproveitar. Aí ela aproveitou, ficou com 2 nomes em versões diferentes. ela, entre muitas aspas, né, claro, ela aproveitou muito mais do 2 do que do marido original, que era chato pra caramba. Eu acho que no fundo, ela queria ficar com o Jason 2, viu? Mas sabe o que é legal de você ver? Que mostrando ali, isso também é um pouco de, vamos dizer que crítica da realidade. Porque quando ela ficou com o Jason 2, ela disse depois, né, que ela sentia que era como se estivesse encontrando ele lá no início do namoro, a mesma Isso, reação e tal. Com o marido Jason, não, já tem toda a carga de família, todo o dia a dia, todos os anos de convivência, tá, sabe? Dá pra você pegar que é um pouco de uma crítica da realidade, porque a realidade é assim. Da rotina. Isso. Uhum. Acho E que outra coisa, o Jason 2, se a gente for assim pensar, ele chegou lá arrasando, né? Levando flores para a mulher, não sei o quê, e pintando e bordando. Mas porque ele já vinha com uma bagagem, ele já vinha realmente para ficar e chegar naquela situação. Queria ver se ele tivesse ali os 15 anos, né? No dia a dia com ela. E com o filho que passou um ano no hospital, segurando todas as barras, dando aula para aqueles alunos chatos que não queriam nada com nada. Se ele estava todo daquele jeito. Ele chegou ali porque ele caiu de paraquedas ali. Ele foi para aquilo ali porque ele realmente queria ir. Ele escolheu o mundo que ele queria ir. E ele chegou lá já sabendo, né? Aí é muito bom ele chegar, né? Então, assim, eu não acho que o Jason 2 tem esse mérito todo, não. Eu sou Jason 1 Team. Eu acho também que ele estava muito ali na vontade mais de experimentar algo diferente que ele não tinha na vida dele, né? Tanto que o isso. livro também deixa claro isso. Que Já para tá- não ser injusto, ele dá a vida dele pro outro Jason. Então, meio que como se fosse uma troca, né? Na cabeça dele ele tava fazendo a contrapartida, né? Ele já Isso. estava espionando, né, a família. Isso. Verdade. Então, mas engraçado que... Diz, Dani. Pode falar. E porque também, para ele, o relacionamento parou há não sei quantos anos atrás, né? Então, quando ele retoma, é como se ele retomasse de onde ele parou, que é com todo aquele afago, toda aquela paixão e tal, assim, que ele não pegou as partes difíceis. Então, para ele foi bem, tipo, foi meio que chegar e reencaixar onde ele tinha parado. Então, por isso que ele estava a mil maravilhas, todo amoroso. Uhum. Dani, ele chegou na lua de mel, não foi não? Isso mesmo. Literalmente. Foi isso mesmo. Ele chegou Foi. lá só pra namorar, vou querer a Depois mulher que eu o quero. outro já, né? Já fez toda a estrutura, toda a base, toda, construiu a casa e chegou para morar. Foi mesmo. Tiago botou aqui uma coisa que me questionei, foi que em outros mundos tinha as Danielas, né?
porque elas não tiveram atitudes iguais ao Jason. Porque as Danielas no outro mundo não sabiam disso. Só quem tinha um conhecimento era o Jason. É. Ele era a única pessoa que detinha o conhecimento da caixa. Aí as ramificações dele depois da caixa, que aí enlouqueceram e queria todo mundo chegar na mesma Daniela. Que aí foi onde o multiverso enlouqueceu de vez. A Daniela irresistível. Nossa, que mulher. Não, essa mulher, porra, conquistou os Jasons do multiverso todo. Não, eles matavam por ela, roubavam por ela. Não, fala aí. Mas no caso, os Jasons que estavam naquela parte do final, né, que mostra vários, é porque foram ramificações do Jason 1. Isso, já na caixa. Isso, no ponto que ele já era marido dela, né? Já. Já estava com o objetivo de voltar para ela. Isso. Então, por isso que tem todo aquele número de Jasons atrás da Daniela. Isso mesmo. Tem hora que ele explica que, ele até se lembra, assim, então, em determinado momento, na caixa, foi aqui que começou as ramificações. Aí ele entende que ali, nas decisões ali dele, começou a ter as ramificaçções de vários Jasons. Todos já com o objetivo, já conhecendo a caixa, com o objetivo de chegar na Daniela dele. Sim. Foi muito caro. Assim, dá um nó no juízo, mas quando você para pra pensar e respira, fala, não, tá bom, dá pra entender, não tô tão perdido, não. Mas o livro dá um nó na cabeça, mas é um livro bem gostoso de ler e que não... Assim, ele explica bem, né? Não é aquele livro que você fala... que você fala assim, nossa, eu não entendi nada. É porque realmente tem alguns sci-fi que são piores. Tem algumas ficções científicas que, assim, viaja de verdade. Você tem que parar, você tem que ir no Google e tentar entender. Essa não. Viajou sim. Usou a questão do multiverso, que não é fácil de entender, mas ele não se aprofundou como ele poderia ter feito. Ele poderia ter dado um nó no nosso juízo, mas aí não ia ficar legal. Porque também se você pega uma ficção muito difícil, né, fica ruim, pô. Eu acho assim, né? Acho que o sci-fi foi mais a ambientação, né, assim, do livro. Isso. Todo o core, né, o central da história foi voltado à história do casal, né, da Daniela com Jason, e terminou no thriller, né, assim. O sci-fi, ele deu mais ali uma dimensão, né, ali pra história, eu acho. Isso, ele pegou como se fosse, vamos dizer que foi uma base de um thriller, aí ele vou ambientar isso aonde? Vou ambientar aqui numa situação de ficção científica com um multiverso, pronto. Mas realmente, pra mim, a base foi dessa aí, do thriller de fugir. Pronto, quando você vê um thriller total, a cena lá na cabana, que chega os outros e tem a luta, tem tiro, tem morte, ali na cabana, pô, é thriller total. Total aquela cena. E fugir, pegar a mulher, pegar o filho, o carro e tomar tiro. Eu falei, caramba, cadê a ficção científica que acabou? Não, e deve ser uma loucura você imaginar que você vai encontrar outro seu e que esse outro seu vai te matar e que você tem que se defender e você não sabe de que forma, como que vai ser. Deve ser horrível. O que ele passou, assim, eu não consigo nem imaginar. Total. Ó, eu falei que esse aqui é o segundo livro. Eu li não sei se alguém já leu, não lembro se alguém comentou, o livro dos acidentes. Ainda não li esse. Que é assim, eu tenho ele. Tem multiverso também, né? Não vou ficar dando spoiler, porque às vezes a pessoa quer ler, né? E também é assim, meio que também o cara passa perrengue. Aí é lá no final que você vai. Mas eu achei um livro muito bom, viu, Diego? Que massa, eu tenho esse livro. Boa. Legal, eu tenho ele aqui, tenho na estante. É, muito bom. Bom que, assim, no geral, essa nossa leitura foi uma leitura boa, foi uma leitura bacana. Porque por mais que alguns não tenham gostado de algum personagem, de alguma situação, no geral, quando chegou ao final, a gente acabou tendo um livro bom, né? Proveitoso. Já me falaram, colegas meus falaram, que o Recursão ainda é melhor do que o Matéria Escura. Eu não sei, como eu só li Matéria Escura até agora, tô com vocês. Já ouvi falar isso também, viu? Tô querendo ler. Ele já tá na minha lista, já tá na minha lista. Eu tenho já os dois, eu tenho o Recursão e o outro upgrade. Se ele quiser entrar na minha lista, ele vai entrar numa fila, mas acho que de uns... Assim, ele deve estar na expectativa que eu viva até os 90 anos, mais ou menos. Não, a fila do Paulo só aumenta, aumenta. Não vai dar, Paulo, 90 anos é pouco. Ó, uma coisa eu digo. Paulo, às vezes, Paulo, alguém fura a fila, hein? Eu também tenho uma fila grande, mas assim, de repente,
cai de paraquedas assim e fura. Isso é verdade, isso é verdade. Acontece demais de furar fila. Eu sei que eu mesmo, eu parei de contar meus livros não lidos, o que tem na minha fila, desisti, cara. Desisti. Eu não vou fazer essa conta, Cara, não. eu contava o que eu lia durante o ano. Isso a conta eu também parei. Eu já me perdi. Eu leio tanto que eu não. É Ah, eu já porque. perdi. É porque no seu Pra mim é caso. normal ler, então. Isso, no seu caso, você. É muito do seu hábito diário mesmo, você parar e ler um pouco nas viagens e tudo mais. Assim, você consegue ler muito. E eu, esse ano, acho que até agora eu li 20 livros. Com certeza tu já leu mais do que isso. Possivelmente sim. Eu devo ler uns 7, 8 meses. Aí, 10 às vezes. tá vendo? Mas assim, o que a gente sempre fala. Você vê, esse é o ritmo do Paulo. Paulo tem esse ritmo habitual dele. Se você lê um livro por mês, também tá bom. Tá tudo Tá certo. ótimo. Uhum. Tá tudo certo. Não é uma Aqui eu não competição. assisto TV, né? Então. Até a TV tá ligada aqui, mas. Eu leio no máximo 3 a 4 por mês, porque tenho problema com televisão, sou viciada em televisão. Eu não consigo ter um número X por mês. Dizer, todo mês é 3 ou 4. Não, tem mês que dá 4, tem mês que dá 5, 6, tem mês que dá só 2 livros e assim vai. Mas eu tô sempre lendo alguma coisa. Ah, eu também. Eu acabo lendo muito porque eu sou sistemático, né? A Uhum. minha vida é academia, trabalho e ler. Então, Bom eu demais, faz consegui fazer parte. isso, vou encaixar a leitura. Faz parte, faz Vai embora. parte. É bom que a gente aqui Eu no tava, clube tá ajudando o Paulo a acabar com a fila de leitura dele. eu tava com uma meta de ler 10 livros de uma vez, mas aí os clubes acabaram com essa minha meta. Porque eu comecei a ler outros livros. Aí não tá dando mais. Tá muito bom, mas tá muito bom. A ideia do clube tá fluindo muito bem com vocês, né? A questão da gente ler. Eu tô colocando sempre livros que eu não li, então eu passo pelos perrengues junto com vocês, de ler, de ver se a gente vai cumprir a meta ou não, se vamos engolir a meta, igual a Ascensão, né? Que eu já li. Era pra ler essa semana que vem, eu já li. Ô, Diego, mas falando sério agora, aquele negócio dos dois prazeres, que um é comprar e o outro é ler, cara, eu fico triste quando entra na leitura de vocês aí o livro que eu já tenho. Eu não É, tenho o prazer de comprar. é verdade. Tipo, o Silêncio dos Inocentes aí que eu até te presenteei. Esse aí eu já tenho. Não vou ter o prazer de comprar, que é um outro prazer. Se eu vou ler, é outro problema. É verdade. Compra um conta capa, que aí já. Comprou outra capa. A ideia do John. Comprou outra edição, né? Outra tradução. Ou então compra em quadrinhos. Tem muito livro agora que tá assim, né? Lançando o graphic novel, né? Estão fazendo muito isso, é. Estão fazendo muito isso. Pegam um livro que já tem um certo nome, já tem uma quantidade de leitores bons, aí fala lançar graphic novel dele. É verdade. Aí, esse aqui, acho que eu sabia que a nossa discussão não ia ser tão grande, porque é uma história curta, direta. Por mais que tenha o multiverso, não é uma história complicada com muitos rodeios, porque o cerne dela é simples. O cara foi retirado do seu mundo e ele quer voltar pro mundo dele, pra família dele, aconteça o que acontecer. Tenha que passar por cima de quem tiver que passar por cima, mas ele vai voltar. É esse o centro. Foi reflexivo em Eu relação comentei. a você pensar, né, do que você poderia ter mudado na sua vida ou não, tal. Foi reflexivo, foi bacana. Mas não é muito complexo, não é? Vocês concordam, né? É. Eu comentei lá no grupo que me lembrou aquele filme lá com o Nicolas Cage, Um Homem de Família, mas no caso do filme do Nicolas Cage era um anjo, né? Que mudou Isso. a vida dele, porque ele estava insatisfeito com a vida É, casado, é. aí ele foi para a vida solteira. Não, ele estava insatisfeito, né? Aí ele foi para a vida de solteiro e aí queria voltar na vida de casado. Fala, Mas aí era Dani. um anjo, né? É, eu lembro. Diz, Dani. O que eu achei mais, assim, para mim, o mais massa de tudo era a questão da chave. Porque, tipo, a chave era justamente a mente dele. Ele só ia para o mundo de acordo com o que ele estava mentalizando, com o que ele estava querendo. Isso, para mim, superou qualquer outra coisa. Tipo, era o desejo do coração dele. Então,
o que ele pensava, o que ele sentia é que fazia com que ele se transportasse para aquele outro mundo. Para mim, isso foi o mais bacana, o ápice do livro para mim. Analisando de maneira psicológica, né? Foi muito legal ele ter mostrado isso e mostrar que às vezes que a sua parte racional queria pensar em alguma coisa, mas lá no seu subconsciente, no que você estava pensando ali internamente mesmo, direcionava você para outra coisa. Isso aí foi massa. Eu acho que foi uma boa sacada, porque ele poderia complicar muito, né? Ele poderia buscar vários artifícios ali, já que é um tema complexo que envolve o universo, envolve vários conceitos complexos, mas ele simplificou de uma forma que ficou, assim, bem fácil de entender e ficou bem agradável, né, também, eu acho. Uma coisa que ele simplificou também é que quando você pulava de uma linha temporal para outra, era no mesmo agora. Não era nem para frente nem para trás, era no mesmo agora, só que numa linha diferente. Teve até um momento que o próprio Jason explicou que a máquina não viajava no tempo, né? Ela só viajava entre os multiversos. Isso aí foi um jeito dele simplificar. Foi um jeito dele simplificar, porque poderia piorar muito. De acordo com o que ele colocou no livro, ele não caminhava na 4ª dimensão, ele caminhava na 5ª dimensão, né? Mais ou menos assim, poderíamos dizer. Isso mesmo. Porque se ele quisesse, poderia ficar muito mais complicado, né? Se colocar essa questão de você ir numa linha do tempo e ainda pegar em outra época. Olha que loucura que seria. Aí ia virar um Dark, né? Exato, exatamente. E aí, alguém mais quer falar mais alguma coisa? Quem não gostou, quem gostou? Quem quiser falar mais alguma coisa, fale agora. O cálice para sempre. Aê, eu sabia que alguém ia completar essa frase. Quem quiser aparecer com o livrinho para tirar a fotinha, só apareça aí que a gente... É bom que tá gravando, aí depois eu pego um print bem bonitinho, viu, Branca? Para você sair dessa vez bem legalzinho, Eu ganhei o livro da Verônica, agora eu tenho um livro para chamar de meu. Olha aí, coisa boa. Quem tiver com o livro aí e quiser aparecer, ó, no Kindle e tudo mais. Tá meu livro. Mas dá, quem quiser aparecer, ó, é só ficar paradinho um segundinho, porque tá gravando, e depois eu pego o print do quadro, aí fica legalzinho. Só olhar aqui, ó, 1, 2, 3, bora. Aí, valeu. Como tá gravando ali, aí eu sei que é sucesso pegar ali agora. Pois é isso, assim, eu tenho que dizer que foi uma leitura boa, válida, fez a gente analisar muita coisa. Ainda bem que as nossas leituras estão saindo bem, né? Acho que até tudo que a gente leu até hoje foi bacana, foi uma experiência válida e que venham os próximos, né? A Ascensão, a gente vai ter que se encontrar no sábado, porque domingo minha esposa tá de plantão, então não vai dar para ser no domingo, vai ser no sábado. Próximo sábado a gente fala de Ascensão, que também é um livro muito diferente do King. Muito diferente. Para quem qual ficou a data de Ascensão? É no sábado, mas sábado que dia? Sábado agora. É só uma semana, né? É um livro curtinho. É um livro curto, Eu não comecei a ler ainda. Não, mulher, não se aperreia, não. Você vai sentar, assim, 1 horinha, quando você vai ver, fala, pô, já li a meta de 2 dias. Fica vendo o que eu tô dizendo. É matéria escura, eu li em 3 dias, então... Não, Ascensão, se eu quisesse ter lido em um dia só, se eu tivesse tido tempo, dava pra ler em um dia só. De verdade. É uma leitura totalmente diferente do King, é bem mais reflexivo. Uma curiosidade, esse é o menor livro dele? Creio que não é o menor não, porque na realidade isso não é a gente fala livro tal, porque transformaram em livro, mas é só uma novela. Então King tem mais outras novelas. Isso. Ele tem mais novelas nesse mesmo esquema de 100 e poucas páginas, então vai por aí. Mas é uma novela, não é um livro, não é um romance. Inclusive no livro do Escuridão Total Estrelas, tem uma novela, O 4 Estações são 4 contos no livro? É isso? Por isso que chama 4 Estações? No Estações eu não lembro se são contos ou se também são novelas, depois eu vou pesquisar, mas são 4. São 4 histórias. Eu acho que é novelas. Eu também acho que é novelas, depois eu vou pesquisar direitinho, mas se eu não me engano são novelas, 4 novelas. Porque tem uma diferença, né? Não sei se vocês sabem a diferença do conto para novela, não é só o tamanho, não é só o número de páginas, mas é um pouco da centralização da história. O conto, o número de personagens, o ambiente é mais reduzido. Tudo se resolve ali, naquele centro.
A novela não, se expande mais um pouco, mas também não é tão complexo quanto um romance. Isso é que é a diferença central. Rapaz, pra quem não é formado na área, até que eu aprendi isso, tá? Me ensinaram, viu? Por isso tô passando pra vocês. Foi um professor que me Eu vou ensinou. ficar craque em King com vocês. Ah, vamos, Muito todo mundo craque em junto. King. Pois é isso. Pra quem só tinha lido 2, agora já tô no meu 5º. Show de bola. Pois é isso, foi muito bom. Acho que por aqui encerramos. Depois eu vou organizar o vídeo. Vou postar lá para quem não pôde participar, certo? Aí eu acho que ou amanhã ou terça-feira, quando tiver no ar, eu já mando para vocês. E sábado vamos falar de Ascensão. Certinho? Beleza? Certinho. Um abração, boa noite para todo mundo. Valeu mais uma vez. Tchau, boa noite. Tchauzinho, Boa noite. gente. Até sábado. Tchau. Até.